Olá, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. Hoje vamos falar sobre escrita descritiva. Quais são as perguntas que nós vamos responder neste vídeo de hoje? Bem, em relação às características da escrita descritiva, nós vamos ver o que ela informa, como são as citações em textos descritivos, como faz a fundamentação teórica, como trabalha com os fatos e dados, o que fornece ao leitor, o que conclui. Bem, este vídeo de hoje é uma sequência do vídeo de ontem, em que nós comparamos textos descritivos com textos analíticos. Hoje nós vamos falar sobre a escrita mesmo, como que é elaborado, desenvolvido um texto descritivo, quais são as características da escrita em si, né? Não só a apresentação do texto descritivo, mas sim da elaboração da escrita. Bem, para os que não me conhecem, eu sou a professora Cristina Godoy e estou aqui no canal da Monografia Perfeita, fornecendo várias dicas aos jovens pesquisadores, porque diante dos mais de 9 anos de experiência como docente da USP, a gente acaba identificando as principais dúvidas dos estudantes no desenvolvimento do trabalho acadêmico, das suas monografias, artigos científicos. Então a gente está desenvolvendo aqui o canal para auxiliar os jovens pesquisadores. Bem, então vamos às perguntas de hoje. O que informa uma escrita descritiva? Qual é o tipo de informação fornecida, né? Então a escrita possui qual característica, né? Então, quando você está lendo um texto descritivo, o que você vai esperar dele? Bem, o texto descritivo informará o que foi pesquisado. Ele dirá ao leitor o que foi feito pelo autor. Assim, simplesmente uma documentação do que o pesquisador fez. Inclusive, nós falamos isso no vídeo de ontem, quando a gente falou sobre texto descritivo. É um rol, né, de diversas teorias, listas de detalhes sobre ideias, fatos, dados, mas sem conectá-los, sem buscar interpretá-los, é simplesmente uma documentação da pesquisa feita. Então, são utilizados verbos típicos de documentação, né? Então, conforme a obra tal, o autor diz tal. Já no outro texto, o autor diz tal. Mas você não está falando, né, se existem autores que criticam, se tem autores que não. Você simplesmente está falando sobre as ideias, né? Então vamos apresentar agora a teoria tal sobre o autor tal. Então é muito explicar, apresentar, descrever. Esses são os verbos principais na escrita descritiva. E como são as citações? Bem, aí são muitas citações. Os textos descritivos, em via de regra, possuem muitas citações, principalmente aquelas citações que são citações curtas, diretas, que ocorrem entre aspas. Por quê? Porque você está resumindo a ideia do autor e aí coloca uma pequena frase que corrobora com o seu resumo, para você falar, olha, eu estou falando isso porque ele diz isso. Então, apresenta o seu pensamento de diversos autores. Quando vocês veem um texto com muitas aspas, muitas citações, muitas notas de rodapé, é um texto geralmente descritivo. Por quê? Porque tem muito mais citações, porque está descrevendo os autores, né? Tem que ter muita citação, porque você está falando do pensamento de terceiros, né? Senão é plágio. Mas tem pouca análise própria, né, em relação ao que você está estudando. E como faz a fundamentação teórica, né? Como é típica a apresentação da fundamentação teórica num texto descritivo? Como é a exposição das teorias estudadas? Bem, as teorias são apresentadas de forma muito resumida. Não é realizada a análise crítica das obras. Logo, só são apresentadas expostas, explicadas as ideias de cada corrente doutrinária. Quando o professor diz faça o fichamento, é um texto descritivo, você vai
Fichar vai falar quais são as principais ideias, sob a sua ótica, que aquele texto está apresentando. Mas você não vai explicar por que você considerou aquelas ideias as principais, não vai ter esse tipo de explicação, a contribuição da sua perspectiva, mas simplesmente, claro, sempre vai ter a sua contribuição, porque você que faz a escolha das ideias principais, mas não existe explicação aos seus leitores. Então, a fundamentação teórica é só uma explicação do que o autor que está sendo descrito, exposto no texto, diz. E mostrar que você entendeu o que ele disse. Como trabalha com os fatos e dados? Como a informação é apresentada no texto descritivo, né? Bem, quem está escrevendo um texto descritivo, geralmente a pessoa vai apresentar diversos dados, fatos, informações, e listá-los, apresentar aos leitores tudo que foi levantado, o trabalho de pesquisa mesmo. Não se questiona nada, não se questiona se aquelas ideias estão corretas ou não, e as conclusões são meras exposições e sínteses do que foi descrito, apresentado. Não existe uma conclusão diante dos resultados auferidos por meio de uma análise crítica sua. Os principais referenciais teóricos, ou seja, aqueles principais autores do texto que você está desenvolvendo, o texto descritivo, os principais estudos, os principais experimentos, os experimentos mais discutidos sobre o tema que você está desenvolvendo o texto, são abordados de forma não crítica, ou seja, você simplesmente faz uma síntese, né? Você primeiro precisa ler e depois colher as principais ideias sobre aqueles textos, documentos, relatórios que você vai estudar. E o que fornece ao leitor? E mesmo um leitor, uma leitora, o que busca, né? O que se espera de um texto descritivo? Um resumo sobre as obras lidas, uma apresentação de fatos, dados, uma exposição das principais teorias e ideias de terceiros. Para o leitor ou para a leitora, quanto mais rica a pesquisa, o levantamento bibliográfico, a exposição das teorias, melhor, porque aí vai compreender as principais teorias sobre aquele tema. É uma apresentação de eventos, dados históricos, ideias de referenciais teóricos sobre aquele tema que você vai apresentar no seu trabalho acadêmico, né? Então, o trabalho para elaborar um texto descritivo está no levantamento dos textos, da bibliografia toda sobre aquele tema, a leitura e depois a síntese com a exposição das principais ideias, não a análise, a conexão, o contraponto, a visão crítica, né? Isso não, e quem procura um texto dessa forma é exatamente aqueles que querem primeiro se informar sobre o tema. Pense, você vai iniciar uma pesquisa sobre um tema que você não conhece absolutamente nada. Você vai primeiramente querer buscar um texto descritivo para você saber quais são as principais teorias, quais são as principais ideias, o que foi trabalhado, para depois você buscar um texto crítico, um artigo científico, para você ver quais são os problemas-chaves, né, enfrentados nas pesquisas em relação àquele tema, até para te ajudar a delimitar o tema. Mas um texto descritivo é muito importante para quem não conhece nada sobre o assunto, é exatamente onde a pessoa consegue obter informações e buscar por mais textos. E também o que se espera de um texto descritivo? Que algumas páginas sejam dedicadas à biografia dos referenciais teóricos, falar sobre aqueles autores, quais estudos eles realizaram, quem eram eles, eram docentes de quais universidades, eram pesquisadores de quais laboratórios, enfim, falar um pouco sobre a história deles. Isso é um texto descritivo. Mesmo quando você lê biografias de filósofos, de personalidades históricas, você está lendo um texto descritivo, porque é um trabalho de coleta de informações. Mas existem outras biografias que, na realidade, existem a interpretação daquele que escreve a biografia, a análise, né, daquele que escreve a biografia de uma forma crítica, né, comparando com outras biografias que foram feitas. Então, nós podemos ver em biografias de autores as duas possibilidades, biografias descritivas, informativas e analíticas, críticas, né?
Bem, e o que conclui? O que você espera da conclusão de um texto descritivo? Se você for escrever um texto descritivo, o que deve ter na sua conclusão? Bem, um bom resumo do que foi pesquisado. Quais foram os pontos estudados, né? E em que ponto está a arte da ciência sobre aquele tópico que você estudou, pesquisou, né, exatamente para mostrar que você fez uma pesquisa para verificar atualmente como o tema está sendo tratado, né, quais pesquisas estão sendo conduzidas, que conclusões se esperam, e quais são os principais tópicos tratados, né, quando se fala sobre determinado tema. Então, na realidade, você faz um breve apanhado do que você estudou, das tendências, do que se espera, mas tudo com base na ótica do que você do que os autores que você pesquisou disseram, não o que você concluiu no sentido de uma análise aprofundada por um texto analítico daquele tema estudado. Não, é exatamente a descrição, os detalhes, os dados, as informações que você colheu. Então, em síntese, na conclusão de um texto descritivo, você deve colocar na conclusão um apanhado, um resumo das principais ideias expostas e eu principalmente também não esquecer de falar atualmente como está a pesquisa sobre aquele tema, né? Quais são as perspectivas, porque sempre se espera isso numa conclusão. Mas é claro, para você falar isso, você tem que ter escrito anteriormente, precisa ter um tópico, um capítulo, o que seja falando sobre o estudo atualmente, para mostrar que o seu texto não está antiquado, né? Está contextualizado, ainda é relevante a sua pesquisa. E então é importante você falar sobre o que está sendo estudado atualmente, né? Mas sempre na conclusão não podem existir informações novas, mas sim uma reapresentação, uma síntese do que já foi trabalhado. Bem, pessoal, essas são as principais características em relação à escrita descritiva. Espero que não tenham restado dúvidas, mas se restaram, deixem aqui nos comentários. E, inclusive, até nós teremos um grande prazer tanto de respondê-los como fazer novos vídeos. E, como eu sempre peço, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem este vídeo, para a gente é muito importante para divulgar o nosso trabalho e auxiliar o máximo possível de jovens pesquisadores que estão iniciando sua trajetória acadêmica, que estão na faculdade com muitas dúvidas em relação à escrita acadêmica. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal da Monografia Perfeita, porque temos vídeos diários para ajudá-los. Muito obrigada e até o próximo vídeo.